E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de manutenção e reparo em celulares ministrado pela Texcel Service. Estamos aqui no módulo 3, né? Vamos dar continuidade a mais uma aula. Vamos para a aula 2 no módulo 3, onde falaremos sobre o manual de serviço, né? O manual de serviço é uma ferramenta muito importante, pessoal. Realmente é a que faz a diferença na hora da manutenção. Sabemos que hoje o reparo é um diferencial, onde ali nós podemos fazer uma solda, trocar um componente, mas nisso é necessário nós conhecermos toda a estrutura do equipamento, da placa, né? Então é um manual de serviço que nos dá todas essas informações através do esquema elétrico, do diagrama em bloco e do troubleshoot, né? Conhecido também como um fluxograma, certo? Eu separei aqui algumas placas para a gente trabalhar nelas, para me mostrar para vocês como é que nós utilizamos essa ferramenta, bem como o reconhecimento dos componentes na placa, né? Porque lá no esquema vai ter as suas siglas, os seus formatos, e também através do fluxograma, que é um checklist que nós fazemos na placa por setor, né? De carregamento, setor de carga, setor de display, campainha. Vou pegar aqui uma primeira placa, certo? Eu estou com uma placa aqui de um Samsung, vou trabalhar também da placa de Samsung, vou trabalhar aqui com a placa do Motorola. Pessoal, então estou aqui com algumas placas, certo? Vamos iniciar a nossa aula. Estamos trabalhando com o manual de serviço, onde nós vamos saber algumas informações importantes, né, referente à placa. O manual de serviço, ele não é fácil de encontrar. Alguns modelos de manuais a gente tem que pesquisar na internet, alguns não tem, porque sabemos que o manual de serviço ele é um documento confidencial do fabricante. Também, devido aos lançamentos, né, a quantidade de lançamentos que saem de modelos de aparelhos, o manual não vai estar disponível de imediatamente. Só depois de algum tempo que o pessoal lá que futrica na internet consegue e disponibiliza em sites pagos, às vezes de graça mesmo, através de uma pesquisa no Google. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês aqui é como nós encontramos o manual de serviço. Tem alguns sites que disponibilizam o manual para a gente. Um site muito bom aqui, que vocês devem conhecer também, que é o Clan GSM. Vocês podem estar se cadastrando nesse site, né? Você paga uma taxa mensal e você tem acesso a baixar alguns documentos, alguns manuais de serviço. E aqui por marcas, clicar aqui no Samsung, manuais técnicos, tem programas lá, um site muito bom. Certo? Eu deixo essa dica para vocês se vocês quiserem ter um acesso mais fácil, né, sendo pago. Outra maneira, pessoal, é a gente fazer uma pesquisa no Google, certo? Mas tem a maneira certa de você fazer a pesquisa sobre o manual. De preferência, você digita o nome em inglês, certo? Manual em inglês é o mesmo nome em português, não tem diferença. Agora, em vez de você colocar serviço, você coloca service. Certo? Manual, service. Aí você coloca o modelo do celular que você vai pesquisar. Você pode botar, se você preferir, bota o nome também Samsung, que vai facilitar, e bota o modelo. Por exemplo, aqui apareceu o J5. Né? A gente sabe que tem vários modelos de J5. Esse site aqui é stockroom.net. Eu baixo muito manuais por ele. Também baixo muito pela Lencel, certo? É do Cell também, baixo muito manuais por ele. Você pode clicar num desses links aqui e eles já deixam disponível para... Você clica aqui, ó, esquema elétrico, você já baixa o site. Agora, pessoal, esse tipo de trabalho tem que ser feito no computador. No celular não tem condições, certo? Porque alguns arquivos eles vêm zipado e é uma complicação danada a gente fazer esse tipo de descompactação no celular. Então, faça pelo PC. E até então, você fazer a pesquisa de um manual de serviço pelo celular, devido à tela do celular ser muito pequena,
vai lhe atrapalhar bastante. O interessante é você fazer a pesquisa pelo computador. Então fica a dica, sempre pesquisar o nome do celular, você bota a marca e bota o modelo. Mas o interessante é que você vai botar manual de serviço, certo? Manual service, né? Serviço é em português, você bota em inglês, service. Manual é a mesma coisa em português, não muda. Então coloca manual service e também você pode estar colocando service manual, porque o inglês tem essa inversão, às vezes, de frase para dar um melhor significado na frase. Então eu posso botar service manual, ou então posso botar manual primeiro, manual service. Em seguida o modelo, não é a marca do celular, desculpa, em seguida a marca, depois o modelo. Então, pessoal, com o manual, você feito o download do manual, você organiza de maneira mais simples, que fique de fácil pesquisa, como eu fiz aqui no meu, ó. Criei uma pasta só de manuais de serviço. Se vocês precisarem de algum manual, né, no nosso grupo que nós estaremos criando com os alunos, se eu tiver disponível, já envio para vocês. Vamos fazer um exemplo aqui com o Samsung. Eu estou aqui em mão, vamos aqui o G. Na carcaça tem um modelo do celular, né? Mas também na placa do celular também tem um modelo. Se eu tiver com o celular desmontado, posso colocar aqui o modelo do celular. Já aparece aqui, tem aqui também na placa do celular, que é o G3502L ou G350L. Vou fazer aqui também um exemplo com essa placa aqui, J120H, e vou também fazer o exemplo aqui com essa placa do Motorola, Moto G2, XT1078. Vamos fazer o exemplo com essas três placas. Então, qual é a função do manual de serviço? Primeiramente, ele vai nos mostrar algumas informações importantes. Primeiro, identificar os componentes, os tipos de componentes. Se eu olhar para uma placa de um celular, a placa vai ter os componentes basicamente todos iguais. Se eu olhar para uma placa, né, a placa vai ter os componentes basicamente todos iguais. Ao olho nu, você olha no olho, você vê um bocado de pecinha pequena. Como eu falei, é interessante nós utilizarmos uma lupa, certo? Uma lupa facilita bastante. Você vê alguns detalhes do componente, como a cor, o formato, o tamanho. Uma lupazinha, pessoal, que custa 20, 30 reais, ajuda bastante, certo? Eu tenho minha lupa aqui, nunca me separo dela, porque às vezes você trabalhar todo tempo com o rosto no microscópio é cansativo. Muito desgastante para a vista, certo? Vou estar usando aqui a lupa, uma pinça. Então vamos aqui para a primeira análise da placa. Vamos aqui procurar o manual dela. Organizem o manual de vocês, sempre numa pasta, para quando vocês forem consultar novamente, não ter perigo de vocês perderem muito tempo procurando ela. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui essa imagem, certo? Que aqui essa imagem ela representa o diagrama da placa. O diagrama na placa é uma imagem representativa, né, da placa, onde mostra todos os seus componentes no mesmo formato que eu olho a placa aqui, a olho nu, eu vou ter um desenho da placa para fazer uma comparação. Estou comparando a imagem do PC com a placa desse lado da placa. Se eu baixar mais um pouco aqui, tem aqui o outro lado. Toda peçazinha ela vai ter uma simbologia, né? Uma letra com um número. Eu falei muito na aula passada de capacitor, bobina. A nossa análise da placa ela é feita no teste de continuidade, certo? Sem alimentação. Não tenho nenhuma fonte ligada nela, nenhum tipo de energia. Quando eu faço a análise dos componentes, eu faço com a escala de continuidade. Então aqui, ó, eu tenho os componentes, certo? Vamos analisar esse setor aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o PM400, tenho aqui o UCP300. Pessoal, nessa aula eu vou estar disponibilizando para vocês um documento com todas as siglas, certo, dos componentes. Aí vocês podem, com o dia a dia, com a prática, né, vocês vão se familiarizando e não muda de placa para placa. Pode ser uma placa de um Nokia, de um Samsung, de um LG, a nomenclatura sempre vai ser a mesma, o mesmo significado. O CP, Unidade Central de Processamento. Eu tenho aqui o PM, Power Manage, PM400, ele é um CI, certo? Tenho aqui o C406, C406, C de capacitor.
Lembrando que eu vou dar, no nosso curso, eu vou dar ênfase aqui ao capacitor, a bobina e o diodo, C406. Eu tenho aqui o L400, aí tá aqui, ó, L400. L, então, é bobina. Eu tenho mais duas peças aqui, ó, L404 e L403, bobina, certo? Então, toda que tiver a letra C é capacitor, L é bobina. Aqui o nosso diodo, ó, ZD401. Como vocês podem ver, tem a marcaçãozinha aqui vermelha, indicando o lado positivo, certo? Ela é uma peça polarizada, ela não pode ser ligada ao contrário, o positivo para o negativo, então gera um curto na placa. Se vocês fizerem um reparo numa placa e por acaso inverter o diodo, a placa vai entrar em curto. Você pode inverter o capacitor, certo? Ó, eu tenho aqui ó, o C458 e o C459, dois capacitores. Ambos os lados aqui do lado esquerdo da tela é o lado negativo, porque ele está no massa, ó. A gente pode seguir aqui, ó, o massa, toda a parte negativa. Então, obviamente, o lado direito é o lado positivo, e nós podemos ver que ele está ligado ao pino positivo, né, do conector de bateria. Ó, se eu pegar aqui o multímetro, na escala de continuidade, se eu botar uma ponta de prova aqui no massa, ó, aqui é o positivo, ó, não bipa em relação ao massa, né? Ó, se eu botar desse lado, ó, bipa. Então, o lado desses componentes é negativo. Então, aqui é o pino negativo, que eu estou vendo que ele está no massa, ó, que é o neutro positivo. Então, pessoal, o diagrama da placa, ele serve justamente para identificar os componentes. Às vezes eu não tenho um microscópio muito potente, né, na minha assistência, eu estou usando esse justamente para vocês terem uma melhor imagem, um melhor entendimento da aula, mas o diagrama da placa ele vai justamente nos tirar essas dúvidas em relação a qual é o tipo de componente. Então eu tenho aqui L400 bobina, C406 capacitor, essa bobina aqui L404 e L403, ela é diferente da L401 e L402, ó. L403 e L404, L401 e L402. Elas são diferentes. Se não fosse o manual, eu poderia achar que isso aqui era outro tipo de peça. Mas, ó, todas as quatro estão começando com a letra L. Então, L de bobina. Como eu falei na aula passada, ó, a bobina em relação à análise de curto com a ponta de prova no massa, ela é positiva, ó, ela não bipa nos lados, porque ela é ligada em série positiva. Essa bobina, a solda dela é mais embaixo, ela não bipa. A bobina ela vai estar sempre ligada do lado positivo do capacitor. Se eu tenho uma bobina ligada desse lado do capacitor, então esse lado do capacitor é positivo e o outro lado é negativo. Você se confirma com o multímetro. Pessoal, então essa é a função, né? A primeira ferramenta do manual de serviço é diagrama da placa. Depois nós vamos trabalhar do esquema elétrico e depois vamos trabalhar com o troubleshoot, né? Fluxogramas. Mas qual é a função do diagrama da placa? É você fazer a comparação da placa física, você pegando a placa com o documento. Então ali vai ter todos os componentes na placa e você vai fazer a comparação, para não botar capacitor no lugar de bobina, diodo no lugar de capacitor, fazer aquela mistura de componentes. Às vezes nós estamos trabalhando numa placa e mexemos na placa, esquecemos qual é o componente, você vai lá no esquema elétrico e faz a conferência e coloca o componente correto. Agora lembrando, né, não tem um esquema, não tem um manual de serviço de todas as placas. O interessante também é prestar atenção. Então você pode fazer isso com qualquer outra placa. Só para a gente finalizar aqui, ó, vou fazer a comparação com outra placa aqui. A placa do J120 é um manual mais completo, ele já fala sobre todos os periféricos na placa, né, ó, com a setazinha falando aqui da memória, né, do Power Mic, Power Manage C, o CI do Touch. Esse manual é o manual mais completo, né? E é importante nós fazermos essas comparações
do manual mais completo com o menos incompleto, porque essas referências elas servem como dica para outro manual. Porque de marca para marca não vai mudar muita coisa, né? A gente sabe que Samsung tem muito Samsung parecido um com o outro. Ó, então tem um aqui, outro celular. Tem aqui ó, o SIM 600, SIM 6000, SIM 6001, que é o slot do chip. Tem aqui o BTC 4000, conector de bateria. Câmera 6000, que é a câmera, certo? Tem aqui o IFC 4000, que é o conector de carga. Essas informações, pessoal, é muito importante que vocês fiquem familiarizados, porque quando vocês passarem um diagnóstico para o cliente, é bom vocês passarem com uma maneira mais técnica possível, né? Você vai passar um orçamento e diz, ó, o problema é no IFC 4000, que é o conector de carga, que está com defeito, tem que fazer a substituição, né? O defeito é no MIC, o defeito é num SIM 6000, que é referente ao conector do cartão do chip, para a gente sair de um modo mais amador, porque hoje nós somos profissionais, né? Vocês podem estar assistindo alguns vídeos no meu canal no YouTube, eu falo muito sobre esse posicionamento do técnico em relação ao orçamento, à questão de informações, porque isso traz uma autoridade maior para o profissional. E desta forma o cliente não vai lhe questionar muito em relação ao orçamento, certo? Como eu falei, né, algumas placas e a gente não vai encontrar os esquemas elétricos. Então vocês podem fazer comparação com o modelo mais aproximado possível, né? A gente tem vários modelos de J2, aí muda a última letra. Tem o H, tem o T, o L. Sempre a gente vai encontrar uma diferençazinha. Mas vocês podem se basear o mais próximo possível, né, através do diagrama da placa que vocês estão trabalhando. Por exemplo, essa placa aqui, esse esquema que eu estou trabalhando é o J120M. Essa placa que eu estou trabalhando aqui, ó, é o J120H. Pode observar que ela tem algumas diferençazinhas aqui, principalmente nesse setor aqui do processador. Você vê que aqui em cima tem uns componentes menores, aqui já na placa já uns componentes maiores. Também ajuda muito nas partes das medições, certo? Não ajuda muito no layout, mas nas medições vai ajudar. E vocês podem estar procurando a placa correta. Só em referente à pesquisa aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar essa placa J120H. Manual. Certo, né? Tá aqui J120H, né? Não sei se apareceu aqui. Aqui, ó, apareceu aqui no Stock Room, J120H. Eu posso clicar aqui no Mega, né? Aqui a gente já está fazendo aqui baixando um download do manual. Numa situação dessa sem o manual correto, a gente já faz essa pesquisa, já ajuda bastante fazer download. Ó, J120H, mas o manual não corresponde à placa, elas têm setores diferentes. O fabricante ele faz isso justamente para confundir o técnico, né? Não passa as informações corretas. No caso, não são todas, certo? Mas o manual ajuda. Principalmente para as informações e reconhecer os componentes. Ela é bem parecida, mas porém com alguns detalhes que não batem. Mas é isso mesmo, pessoal, essas dificuldades fazem parte do serviço da gente. Pessoal, então é isso aí. O manual ele serve para isso, para a gente fazer essas comparações. Primeiramente aqui eu falei do diagrama da placa, é onde nós fazemos a comparação da placa real com o desenho da placa, principalmente para reconhecer os componentes, né? Saber o que é bobina, capacitor, diodo, através da sua referência. Pessoal, então ficamos aqui no final aqui do primeiro assunto, certo? O nosso segundo assunto a gente vai falar sobre troubleshooting, beleza?